aqui agora. O mais importante é poder perceber que nós somos luz, que nós viemos da luz e na luz continuamos caminhando. Num processo de inspiração, pausa, expiração, pausa e voltando a inspirar. Observando como você está se sentindo aqui agora. O ser mais importante que existe nesse momento, você, para você mesmo. No processo de descoberta, de percepção, de sentimento, daquilo que você é e consegue ser nesse momento. Lembrando todas as características que fazem parte do seu ser nesse momento. Observa como você inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você vai se sentindo aqui agora. Cada um está trazendo experiências específicas ao longo da semana, daquilo que vivenciou, do que experienciou, das coisas que foram trilhadas no caminho da luz. Porque da luz nós somos, da luz, com a luz nós estamos, na luz nós permanecemos e só espalhamos luz. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Observa como você está se sentindo nesse momento. De tudo que nós trabalhamos na semana passada, na questão da numerologia, o que ficou mais específico para você? Quais são as dúvidas, os questionamentos daquilo que foi trabalhado, que ainda persiste? Observe-se. Veja como você se reconhece em si mesmo nesse momento. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Preste atenção no seu ser, no ser mais profundo que habita a sua existência nesse momento. O estado de consciência mais profundo do seu ser, onde todas as informações já estão gravadas, incrustadas, onde todos os processos já existem, todas as respostas para todas as perguntas, das dúvidas, das inseguranças que possam habitar o nosso ser individual no estado mais ordinário de consciência. Aí, nesta essência profunda, há luz. É luz. Todas as informações já se fazem parte. São passíveis de serem percebidas e observadas nesse momento. Como você sente a ligação com a sua alma, com a sua essência aqui agora? Observe-se. O que de mais profundo esta alma, esta essência diz para você? Quais as roupas, as personas, os figurinos que a minha alma se reveste para que eu possa representar no palco da vida? Em que situações? Como? Quando? Sempre a roupagem é a mesma? Ou eu, de uma certa forma, dependendo do papel que eu esteja executando,
eu uso uma característica específica naquele momento. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Sempre atento no seu ser, como você se sente nesse exato momento aqui agora. Lembrando que você, só você, é o ser mais importante que existe para si mesmo aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Lembrando que o caminho de origem, a soma dos números da data do seu nascimento completo, dão a possibilidade daquilo que você já traz em você e a ser alcançado ao longo desta existência. Onde está o seu caminho de origem? Que são as habilidades profundas que já habitam o seu ser, levando em consideração o local por onde você vai transitar ao longo de toda esta jornada, esta existência presente. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Observe-se como você se sente aqui agora. Só há um caminho a ser percorrido, o próprio caminho, o individual e intransferível. E toda vez que eu me perco deste caminho, há um número chamado número poderoso no mapa numerológico que me traz de volta para o retorno, o contato, o religare com a própria essência. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. O nome, o mantra que me acompanha ao longo de toda a jornada existencial desta vida, encarnado neste planeta, contém todos os elementos necessários para que eu possa, de uma certa forma, fazer conexão com as habilidades genuínas e verdadeiras do universo que tocam, permeiam, habitam o meu ser a serem tratadas e desenvolvidas ao longo desta existência. Este é o número de destino, de expressão, por onde, de uma certa forma, eu vou trilhando um caminhar a serviço do universo. Quanto mais conectado eu estiver com a essência que habita o meu ser, mais fluidez e abertura eu tenho para permitir que o universo flua através do meu ser, através das minhas escolhas, através das minhas atitudes, através das minhas decisões, através da forma de expressar-me aqui agora. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Há desafios na vida, mas existem dois subdesafios, geralmente, e dois desafios principais que permeiam o nosso processo de existir. Geralmente, todos os elementos derivam a partir daquele desafio principal, que é o terceiro que aparece no mapa da construção dos desafios, que é a subtração dos números representativos do mês, dia e ano de nossa data de nascimento. Qual é o desafio principal da sua existência? Representado por um número, pitagoricamente falando,
e que traz para você a oportunidade de perceber que, independente da atuação onde você esteja, você tem a chance de poder trazer melhores recursos deste habilidade que habita o seu ser por meio deste desafio. Os outros são subjacentes, paralelos, que ajudam de uma certa forma o destravar do desafio principal. E para terminarmos, os presentes de grego, pináculos, que é a somatória dos elementos dos números representativos da nossa data de nascimento completa. Esses pináculos se dão em períodos para cada um de nós, que nos cerca do momento do nosso nascimento até a hora do nosso desencarne, para que nós tenhamos a chance mais específica de abertura para o trabalho específico de uma característica que se apresenta na nossa existência. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Inspira, vai se centrando, se percebendo, pausa, expira, se encaixando, todos os corpos sutis no corpo físico, mexendo as pontas dos dedos dos pés. Pausa e volta a inspirar. Pausa e volta a expirar. Pausa e volta a inspirar. Sentindo-se no seu corpo físico aqui agora. E devagar, sem pressa, abrindo os olhos e trazendo sua consciência de atenção concentrada para o aqui e agora. Inspirando, pausa, expirando, pausa e voltando a inspirar. Vai se observando, perceba como você está se sentindo aqui agora, quais são os pensamentos, as emoções, os sentimentos que rodeiam o seu ser nesse exato momento. Boa tarde a todos. Tudo bem? Para quem foi chegando, todo mundo aí, que bom poder encontrar com vocês aqui. Sábado maravilhoso, como a gente sempre brinca e gosta de verdade. Todos bem, todos na paz, na harmonia, no equilíbrio, porque estamos trabalhando à luz nesse nosso período. Não é? E a gente lembra carinhosamente falando que quando falamos a respeito das nossas sombras psíquicas, na verdade a sombra por si só não existe. A sombra é um reflexo da luz. Portanto, toda vez que a sombra se manifesta, basta que nós questionemos a esta sombra: o que queres de mim? Qual é a característica central, mais específica do cerne da questão que quer se apresentar e a qual eu ainda não tenho integrado na minha personalidade, nas estruturas psíquicas que circundam o meu ser aqui agora? E aí nós transformamos esse aspecto de sombra em luz. Em duas palavras, no máximo, de autorização para hoje, quem quer, precisa ou necessita dizer qualquer coisa que seja específica nesse momento. Mas é sério mesmo, só em duas palavras, tá? No máximo. Não é um discurso e nem um podcast. Quem quer falar, eu posso cantar também. Quando eu vim para esse Boa mundo. tarde. Boa tarde. Pronto, já falou duas palavras, obrigado, tá? Já esgotou sua cota. Próximo. Tô brincando, gente, pode falar, tá? Mas tudo que eu for trazer aqui na tarde de hoje no caminho da luz, ok? Porque eu sou luz, na luz eu estou e permaneço, e para a luz eu continuo trilhando. Quem quer, precisa. Vamos lá, Van. Pronto, ótimo, obrigado. Assim você salva o povo de novo e minha voz chata. Vai ser mais do que duas palavras, tá? Mas é uma coisa muito interessante que eu percebi é que toda a minha vida eu escutei pessoas falando para mim que eu sou a sabichona. Parece que eu sempre sei de tudo. E daí, quando eu volto para a numerologia, que eu vejo lá algumas características de que eu já venho, que eu já sei algumas coisas, isso me trouxe um aconchego de falar, tá tudo bem.
né? Porque às vezes também o óbvio, eu acho tão óbvio que para mim é óbvio e para o outro não. Então isso também me trouxe um acalento mesmo essa semana, de poder olhar para mim e também olhar para o outro como com mais empatia, com mais, não sei se a palavra é empatia, mas com mais tranquilidade. Que legal. Essa sua partilha é muito importante, porque é uma coisa que a gente, vou começar dizendo isso, porque a gente gravou muito pouco da aula passada, e hoje eu estou aqui no sistema que eu conheço, estou gravando tudo, tá? É assim, e eu preparei a aula para hoje, então eu vou mantê-la bem direcionada para aquilo que de verdade a gente precisa, a numerologia. Tem PowerPoint, tá tudo bonitinho aí para a gente poder trabalhar. Vou mandar a revisão para vocês com todos os dados daquilo que foi falado no nosso sábado passado, hoje, né, já está bonitinho. Vou enviar lá pelo WhatsApp do nosso grupo. Né, vocês podem fazer o que quiser com aquilo como uma publicação para vocês poderem trabalhar esta cartografia do ser. Quando a gente, então, é aí que eu queria cair, né? Porque na semana passada não gravamos isso, então eu vou falar isso para deixar bem claro, para depois disponibilizar isso na nossa página lá no YouTube. Que é uma coisa que é assim: existem muitas cartografias, muitas maneiras de poder nos conhecer. Né? Tanto intrapsiquicamente falando, como poder, aproveitando isso que a Vanessa falou, assim, as próprias relações, né? Perceber o outro, entender o outro, onde eu me coloco nessa relação com o outro, né? Que facilidades e que dificuldades se apresentam. E uma delas é o mapa numerológico da função pitagórica. Tudo bem? Porque está trabalhando com a representação simbólica numérica dos valores que cada uma das letras do nosso alfabeto grego possui. Tá? Então, nós pensarmos que, de uma certa maneira, a gente tem uma estrutura bastante significativa daquilo que a gente precisa desenvolver na nossa existência. Como a psicologia transpessoal trabalha com a questão de que somos consciências viajoras do tempo e do espaço, e a gente já sabe disso, então não vamos nos demorar nessa questão, automaticamente, quando nós vamos nos aproximando, preparando a próxima encarnação, no caso específico, como se nós estivéssemos lá no período entre vidas e nós estivéssemos preparando esta presente encarnação. Nós ainda não estamos encarnados e estamos preparando. Até o nome que nós vamos tomar emprestado é um mantra poderosíssimo e significativo, é escolhido pela própria consciência sutil que faz, de uma certa forma, a possibilidade da escolha. Por quê? Porque ali, gravados de uma maneira carinhosa, não é? Nós temos o fluxo de energia que nós necessitamos para, pelo menos, ter a oportunidade de sermos cutucados de tempo em tempo, de hora em hora, de minuto em minuto, para destravar as verdadeiras habilidades que habitam no nosso ser, a serem trabalhadas naquela encarnação a qual nós estamos nos preparando para isso. E como nós já sabemos da importância e do significado de ter que conviver no diferente, com o diferente, né? Isso não para única e exclusivamente excluir esse diferente, mas para poder perceber, primeiro, que nós não somos o centro do universo, enquanto individualidade. Segundo, nem o melhor e nem o pior em relação ao outro. E o terceiro, mais importante, é que nestas diferenças, que carinhosamente falando, um tem a chance de poder cutucar o outro, não é? Para que ambos possam crescer e amadurecer naquilo que é necessário. Então, com base nesta tradição, a gente pode pensar na possibilidade disso que a Vanessa nos trouxe para a gente poder começar a trabalhar. Bom, primeiro eu consigo descobrir que, assim, eu e todos, sem exceção nenhuma, têm uma série de características que já traz. Tudo bem que ao nascer já tem isto incrustado dentro do seu ser, porque como consciências viajantes no tempo e no espaço, de uma certa forma nós já tivemos outras trilhões de tantas experiências, aqui ou em qualquer outro lugar deste grande universo, e que facilitou a possibilidade de já trazer conhecimentos, estruturas, ir destravando uma série de características que nos predispõem a ser quem nós estamos hoje.
E aí, carinhosamente falando, com aqueles que me cercam do convite lá, daquelas questões que nós brincamos pela cartografia da consciência do Roberto Crema no ano passado, né? Com muita sabedoria, ele nos coloca isso no poder do encontro, na possibilidade de perceber que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas e no ambiente onde nós precisamos estar mais adequados para que todo esse conjunto, todo esse bololô, carinhosamente falando, possa ter oportunidade de se trabalhar. Só que, dentro dessa vertente de psicologia da consciência, nós precisamos lembrar, carinhosamente falando, não é, a questão fundamental do nosso ser, que qual é? Nos responsabilizarmos por nós mesmos. Eu não tenho nenhum tipo de habilidade, tudo bem, de tornar respostas aonde eu possa, de alguma maneira, dizer para o outro assim é melhor ou assim é pior. Na troca a que se dá através do encontro entre dois seres, mais seres, como nós, por exemplo, aqui na nossa sala virtual na tarde de hoje, cada um, de uma certa forma, compartilha, entra com a sua parte, com todo o seu fluxo histórico, com todos os níveis de consciência que são mais passíveis e permitidos de acontecerem aqui agora, para que nós possamos crescer nos mais diferentes níveis de consciência. E quando eu estou dizendo nos mais diferentes níveis de consciência, não é porque esta sala, carinhosamente falando, que é uma verdade também, é dotada de pessoas, cada um de nós, hoje individualidades, que estamos em níveis diferentes de consciência. Isso é uma verdade também. Mas para que trabalhe as camadas mais diferenciadas de consciência do nosso próprio ser. Vamos voltar? Princípio básico. Cada um responsável por si mesmo. Eu posso estar aqui ou eu posso não estar aqui. Eu posso fazer ou eu posso deixar de fazer. Quando eu percebo que eu tenho uma motivação profunda que me leva para fazer, eu posso descobrir quais são os desafios que acontecem naquele momento, que, aspas, para a bobagem que eu vou falar agora, que na sombra, ou seja, aparentemente, se colocam como resistências para que eu não cumpra aquilo que eu preciso fazer, ou que eu quero fazer, ou que eu necessito fazer. Isto que está sombrio, esses desafios, são as verdadeiras chances e oportunidades, as ferramentas do universo, que a minha consciência se conecta a essas ferramentas, para que eu possa, de uma certa forma, destravar o melhor da minha habilidade que habita no meu ser. E quando a gente fala assim, sempre dá uma impressão muito egoísta, não é? Porque, nossa, sou eu, é o meu, é só a mim. Não, não é nesse sentido. Porque se eu quero a transformação do universo, essa transformação precisa partir de mim. Não adianta eu querer única e exclusivamente modificar, ai, olha, eu vou cuidar carinhosamente falando do lixo do mundo. Tá bom, mas eu sou o primeiro a produzir o lixo e eu não olho o tipo de lixo que eu produzo. Então, para que eu possa cuidar do lixo produzido no mundo, pelo menos, no mínimo necessário, eu preciso olhar qual é o tipo de lixo que eu estou produzindo. E aí eu deixo o estado egóico, ególatra, e estou trabalhando a serviço do mundo. Em analogia, essa semana nós vimos um post que dizia uma coisa mais ou menos assim: era uma criatura que estava dando comida para um cachorrinho na rua. Era um desenho desses nas redes sociais, não é? E assim, numa dessas redes sociais da vida. E aí, assim, alguém passava e dizia assim: Nossa, mas você alimenta todos os cães do mundo? A pessoa olha para o outro e responde assim: Não, todos não. Mas este eu tenho certeza que eu estou modificando da possibilidade, neste momento, da chance da fome que ele tem. Se ele vai ter fome depois, eu não sei, porque eu não vou levá-lo para casa comigo, e aí é outra questão, e pode ser que venha um outro cachorro, um outro gatinho, um outro passarinho, um ratinho, uma galinha, um galo, e um coelho, e eu vou fazer um outro tipo de cuidado naquele momento. Eu não pretendo salvar todo mundo, mas eu tenho a chance de poder, com aquele com que eu me encontro neste momento, poder do encontro, eu tenho a oportunidade de oferecer o meu melhor. Só que para que eu possa oferecer o meu melhor, eu preciso descobrir quem sou eu. E uma das maneiras de descobrir quem sou eu é através do mapa numerológico. Como a gente desenvolve o mapa numerológico? A partir do seu nome completo de registro. Seu nome completo.
Às vezes, com o passar do tempo, a gente se casa, e aí desculpe a minha brincadeira, porque as tradições são assim mesmo, né? Os meus pais foram casados dessa maneira, inclusive, né? Assim, a gente acaba comprando, suprime alguns nomes quando o nosso sobrenome é muito grande, né? Principalmente aqui em específico no Brasil, as mulheres costumam fazer isso, porque não é que nem o sistema espanhol, que o marido compra o nome da esposa e a esposa compra o nome do marido. Eu sou neto de espanhóis, eu sei disso, né? Então, brincar, né, Marli? A gente sabe disso, né, Mar? Então, brincar carinhosamente falando com uma questão que é assim, pensarmos que muitas vezes, e aí eu ia brincar, né, numa burrice, a gente de uma certa forma acaba comprando, karmicamente falando, a energia daquela família com a qual nós estamos nos envolvendo. E é óbvio que, como nós sabemos que a essência mais sutil é aquela que vai propor as condições para desenvolver os métodos mais adequados para trabalhar o que eu necessito, é óbvio que, inclusive, aquele casamento, na hora que eu deixo, suprimo alguns nomes, ou não suprimo, então tem um nome lá que nem o príncipe lá de Bragança, né? Que assim tem um nome comprido, bonito, e assim ele vai lá, ele se casa, ele vai inclusive colocar a esposa tem o nome lá, Maria Leopoldina Ferreira Guimarães, papapá, papapá, aí de Orleans e Bragança. Vamos brincar, carinhosamente falando, porque é uma brincadeira. Então, nós pensarmos na possibilidade de que na hora que isso está instaurado, que eu passo a assinar não é fazer a assinatura do nome, mas eu tomo posse, eu me aproprio do nome da família com a qual eu esteja me casando. Para mim, eu já precisava daquela estrutura porque vai compor um outro tipo de numeração no meu mapa para que eu possa desenvolver características específicas das quais eu mesmo programei no período antes da presente encarnação. Tudo bem em relação a isso? Tá? Mas assim, então qual é o tipo de nome de certidão que eu vou usar? A última que eu tenho. Se o meu nome se modificou após meu casamento, é esse o nome que eu tenho que utilizar, esse de casado. Se ele continua o mesmo, e eu já estou casada ou estou separado, não importa, ele continua o mesmo da minha certidão de nascimento, é este daí que eu vou utilizar. O ideal era fazer o mapa de acordo com a sua certidão de nascimento e depois o mapa de acordo com a sua certidão de casamento, porque dá para poder perceber as diferenças e, inclusive, os elementos que foram trabalhados e que precisam ser trabalhados naquele período que eu esteja vivendo aquele episódio. Mas a gente não tem tempo hábil para isso, e aqui é só uma reflexão e um ensinar da técnica, para que a gente possa se apropriar dessa técnica, desta cartografia do ser, que é a numerologia. Então, a gente escolheu na semana passada pensar no nome que você tem hoje em dia, tudo bem? Se você é casado e modificou o nome, tem lá uma mudança nisso. Se você continua com o mesmo nome de solteiro, é aquele nome, e assim sucessivamente falando. Tudo bem até aqui? Tá. Quem mais quer falar alguma coisa? 2 palavras. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Cantor não faz assim, não tem uma coisa meio que não faz um bocaquismo. Gabriela e seus camaradas. Tudo bem que nunca vai chegar ao pé de Alcione, nem Gal Costa, nem nada disso. Ai, Kelly, que bom. Salva a gente, vamos lá. Eu vou falar só 2 palavras mesmo. Crescimento e curiosidade. Muito legal. É bom poder a gente escutar essa partilha, porque assim, primeiro, porque toda vez que a gente utiliza de um mapa, de uma cartografia, é assim, fez eu lembrar uma coisa que não foi dita anteriormente. O mapa é o mapa e assim, ele é completamente diferente da realidade, tudo bem? O mapa não é a realidade dada, é uma fotografia, a melhor possível daquele momento, no estado de consciência que quem criou permite aquilo, tudo bem, através de estudos, para poder chegar naquele mapa, ok? Mas a gente diz uma coisa que assim é só um exemplo. Meu número de alma, por exemplo, é 1. No meu caso, eu, Vitor, tá? Então eu vou me usar como exemplo. E aí, assim, bom, então significa que todo mundo que tiver número de alma 1 tem as mesmas características? Claro que não.
Porque é alma junto com todas as outras características que compõem aquele mapa. Se eu estivesse utilizando a astrologia, eu sou escorpião. Ah, isso diz alguma coisa a meu respeito? Quase nada. Aliás, quase nada. Ah, eu sou virginiano. Isso diz quase nada. Porque estão faltando muitos outros tantos elementos que, em conjunto com aquele, de uma certa forma, fazem o seu ser se manifestar. Mas, mesmo que eu seja um ótimo interpretador, extremamente profundo do mapa numerológico, que é o que a gente está trabalhando hoje, tudo bem? É assim, eu nunca vou chegar no cerne do ser. Porque é só esse mapa é só uma vertente. Pensa num círculo grande, uma pizza. E geralmente, quando a gente pede uma pizza grande, ela vem em 8 pedaços, tudo bem? O mapa numerológico é só uma fatia dessa pizza. Então, ela não é a verdade absoluta. Ela dá caminhos para poder chegar o mais próximo possível desta verdade. Então, eu gosto muito dessa questão que a Kelly nos fez lembrar dessa da possibilidade de crescimento. Então, a gente está crescendo, porque a gente vai descobrindo outras tantas coisas. Como a Vanessa também falou, né? Quer dizer, eu acolho aquilo que eu sei, da qual eu já trago, para inclusive poder dar uma chance de perceber a mim e perceber ao outro. Então, isso é muito legal quando a gente pensa nessa possibilidade. E aí, brincando com essa questão que tanto a Vanessa como a Kelly trouxeram, né? Esta possibilidade, o que eu faço a partir disso? Quem sou eu? Eu sou a função pensamento? Olha, uma outra cartografia aí do ser. Eu sou a função intuição? Eu sou a função sentimento? Eu sou a função emoção? Ou eu sou todas elas interagindo, mesmo que uma delas seja mais específica no meu ser? Vamos lá, Van. E posso já aprofundar mais que 2 palavras? Ontem, na aula de psicopatologia, a professora compartilhou com a gente um vídeo de um psiquiatra, onde ele vem questionando N coisas, né? Do diagnósticos, medicamento e tudo mais. Mas teve uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, que eu acho que pega nisso, de quando a gente se conhece, quem sou eu, quais são minhas características, a minha personalidade, porque ele estava trazendo um exemplo de TDAH. Né? Existe pessoas com TDAH gravíssimos que precisam de medicamento, existe. E existe aquelas pessoas que têm uma característica que tem menos foco, né? Que é uma pessoa mais expansiva, mais criativa, e que se ela não conhece essas próprias características, ela entra num modo padrão, vamos dizer assim, e ela se mata, né? Porque ela mata a própria característica tomando um medicamento para ficar ali naquele espacinho que é colocado. Né? Então, assim, ele até trouxe a cartografia do Jung. Ele falou: se você pega uma pessoa que tem, né, uma função lá, pensamento, não sei do que, é uma pessoa mais focada. Você pega uma pessoa que é mais intuição, não sei o que, ele trouxe esses exemplos. Eu achei isso muito interessante, porque é muito válido isso, né? Como eu sou. Sim, foi bem legal você ter trazido isso, Van, por uma que tem alguns tópicos aí para serem refletidos, tudo bem? O primeiro deles é essa questão de remédio. A gente está vivendo um período na nossa existência que não é hoje, né? Os últimos 10 anos para cá, e mais especificamente os dos 2, 3 anos que nós estamos vivenciando, muitas pessoas, de uma certa forma, perderam o chão. Mas por quê? Porque elas não estavam totalmente religadas em si mesmo, né? Existia um gap, um distanciamento aí nessa possibilidade de estar na verdadeira essência. Elas não se conhecem. E aí o que acontece? Como eu não consigo lidar com esse acúmulo de informações e de experiências que a vida está propondo no dia a dia, de uma certa maneira o que eu vou fazer é querer me medicar. Por quê? Porque eu quero simplesmente suprimir aquilo que eu esteja sentindo e experimentando. Eu já estava tão fora do meu eixo, do meu equilíbrio, eu não percebia que a minha primeira tentativa de busca é buscar, desculpa a redundância, um remédio que remedia, o remédio remedia, tudo bem, os verdadeiros sintomas, as verdadeiras causas, mas que vai suprimir aquelas sensações e emoções que eu esteja experimentando. Primeira coisa é isso. Isso não significa que o remédio não deve existir, não é isso que eu estou falando.
Mas qual é o tipo de objetivo, qual a motivação verdadeira que me leva em busca disso? Essa é a primeira coisa. Tudo bem? E a segunda, não se pode generalizar nunca nada por absolutamente nada. Eu pego o meu mapa, que sou um alma, personalidade, 11 número de destino, 8 caminho de origem. E aí eu vou pegar uma outra pessoa que tenha essas mesmas características. Um alma, personalidade, 11 destino, 8 caminho de origem. E a pessoa é completamente diferente de mim. Nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, nas atitudes, etc. E fala, ué, então como esse mapa funciona? Ele funciona porque ele traz referências para a pessoa poder perceber onde que estão os desequilíbrios e onde estão os pontos positivos em si mesmo para destravar e continuar caminhando de acordo com a sua essência. E não do jeito como o externo permite ou quer que seja. Toda pessoa, intuição, sentimento, age, pensa, sente da mesma maneira. Mentira. Toda pessoa que de uma certa forma esteja preocupado, se caso compre uma bicicleta neste exato momento da vida, ela pensa, sente, age da mesma maneira. Mentira. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de elementos específicos. Primeiro, porque somos individualidades, e uma vez individualidades, nunca mais deixaremos de ser, tudo bem? Que contém uma estrutura sélfica, né, no bom sentido da palavra, que tem ali um centro, um eixo, que contém uma estrutura em camadas de um único ego, não são vários egos, é um ego só, mas com várias camadas de manifestação, aspectos luminosos e aspectos luminosos. Depende do estado de consciência que eu me encontro. Se nós pensarmos de acordo com a tradição daquelas que falam que as consciências vivem num estado luminoso de luz, que é isso que a gente está trabalhando nas últimas semanas, a luminosidade, a luz, todos eles pensam, agem e sentem da mesma maneira? Não. Ah, mas a energia básica do universo a qual nós estamos trabalhando é o amor. Sim, a hora que nós atingirmos esse patamar, é só o amor que vai imperar. Mas um com uma característica maior para um determinado segmento, outro para outro. Se nós fazemos uma ideia de que nós estamos caminhando para um mundo de onde está todo mundo de cinza ou de branco, no bom sentido da palavra, e agem da mesma forma, e se manifestam da mesma forma, e iluminam da mesma forma, nós estamos num caminho completamente equivocado. Porque uma vez individualidade, individualidade sempre seremos. Até aqui, ok? Então tem que ser levado em consideração o contexto onde aquilo esteja acontecendo. Qual é a forma? Com quem aquela pessoa lida? Como ela lida com ela mesma? Como ela lida com as suas relações interpessoais? E uma das maneiras de também ajudar a perceber isso é através da cartografia do mapa numerológico. Tudo bem, Ivan? Carla? 2 palavras, tá, Cá? 2 palavras? Não é um podcast, tá? Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, pronto, já falou, obrigado por participar. Tá. Palavras é só isso. Não, fala, tô brincando, fala. Não, na verdade eu tô atenta aqui, tava com saudade de vocês, aí eu olhei no grupo lá, numerologia, não deu para segurar, né? E eu ia te perguntar, Vitor, sobre a questão da diferença da numerologia cabalística para a pitagórica, se você tem alguma consideração, porque algumas coisas mudam, né? E eu queria só complementar o que a Vanessa falou sobre a questão dos perfis. Eu tenho feito alguns trabalhos de facilitar grupos de processo seletivo de trainee para uma multinacional imensa aí, né? Fiz vários grupos. E é nítido como a gente percebe que cada perfil tem habilidades diferentes. E mediando vários grupos, você percebe, então, por exemplo, os engenheiros, eles são lógicos e racionais. E isso lhes compete algumas habilidades e é algo que eles não sabem fazer com tanta facilidade. Quando são só mulheres reunidas, você percebe a diferença também de só mulheres reunidas trabalhando num mesmo desafio. Quando são profissionais de marketing,
de venda, é outro perfil totalmente diferente. Aí me remeteu ao TDAH aí que a Vanessa falou, porque o perfil que é muito criativo, que na numerologia vai trazer o número 5 ali, como número constante, às vezes, nesse mapa, ele tem uma facilidade de perder o foco, porque ele é muito criativo. E aí a gente tem que aprender a deixar de julgar as pessoas pelas características que elas têm e entender como elas funcionam. E aí nisso que a numerologia nos ajuda a perceber quem somos e como o outro se comporta também. E deixar de julgar o outro pelo comportamento que ele apresenta, mas pela potência que ele tem naquilo que ele tem. Porque se a gente fica só nos julgamentos, a gente não vai para lugar nenhum. E a numerologia é excepcional nisso, né? Independente do formato. Então, só isso que eu queria trazer. É muito legal essa sua partilha, e eu vou começar por uma questão extremamente importante, que é assim, só um cuidado para a gente ter, de que assim, é não querer, como se fala, rotular que todos os engenheiros são de ordem mental ou função pensamento, não são, tá? Eu tenho uma amiga que é engenheira, que ela é puro coração, e aí você olha e fala, nossa, como é que você foi cair nessa área? Tudo bem? Por que eu estou brincando com relação a isso? Porque senão de novo, a gente vai pegar e dizer, olha, todo número 5 vai ser extremamente criativo. Não é também, tá? Depende da onde esse 5 esteja, aspectado em que característica e se de repente se não estão faltando ou tem em excesso outros tantos números dentro do mapa que de uma certa forma dão outras vertentes para poder interpretar. Por isso que a gente brinca com uma questão fundamental que é assim, cuidado com os dicionários, tudo bem? Cuidado com os compêndios. É assim, cada mapa é individual. Ele toca aquela pessoa em específico. Porque é só com essas características que a gente volta para aquilo que a Vanessa estava colocando no início da fala dela. Quer dizer, eu ter as minhas características me torna uma pessoa com estes potenciais. Se eu vou utilizá-los ou não é uma outra questão. Mas toda vez que eu digo assim, olha, um 3 tem uma função de comunicação, depende de onde está esse 3 e o que esse 3 está representando. E assim, só para poder completar aquilo que a Carla estava dizendo, é assim, a numerologia cabalística é completamente da pitagórica, tudo bem? E eu não sou o especialista para poder falar a respeito da numerologia cabalística, tá? Tudo bem? Quem mais? Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Vai, Rita, vamos lá. É incrível como o estudo que nós fizemos a semana passada mexeu comigo. Até pensei, nossa, mas estudou só uma parte, né? Sim, né? Não... Mas é impressionante o conteúdo interno que ele moveu. Eu fiquei tão assustada que eu falei, acho que sábado que vem eu não vou entrar, não. Mas tô aqui, né? Quem perde é você. Exatamente, por isso que eu vim. Tá, mas desculpe. Não, então, o que eu queria falar assim, é como moveu profundamente, assim. Moveu tão profundamente que eu tive um sonho de sábado para domingo, né? Que quebrou alguma coisa dentro de mim, assim, rompeu uma cápsula ali de um conteúdo, né? E é interessante, né? Porque às vezes a gente não espera nada de um conteúdo, né? E às vezes é dele que vem um movimento, assim, um movimento mais forte, né? É interessante isso. E eu falei, só foi uma parte, né? Não sei, só queria, né? Não vou entrar especificamente nas coisas, mas e é engraçado, né? Porque, enfim, mas é um conteúdo que eu estou trabalhando ainda, né? E vamos ver o que acontece de hoje para amanhã. Ó, tem uma coisa muito legal nisso que você está compartilhando, que é assim: todas as ferramentas servem para todo mundo? Não, gente, não, não.
Eu vou no dentista, porque como eu vou mesmo, estou fazendo um tratamento agora, e assim, né, como é que se fala? Aquilo que é específico para mim, é específico para mim naquele momento, naquilo que eu necessito. E assim, não é porque a outra pessoa vai no dentista logo em seguida, depois que eu sair da consulta, que o outro, de uma certa forma, vai ter o mesmo tipo de tratamento que eu tenho. Não vai ser assim. E nem especificamente aquele com quem eu, de uma certa forma, saiu antes de mim, antes de eu poder entrar. Então, lembrar de uma questão significativa que é assim: às vezes, a gente escuta tanto uma coisa na nossa existência, escuta, 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 escuta. E assim, e você não dá valor para aquilo, você não percebe, você não tem a prontidão. Isso não significa que a gente não esteja se trabalhando, tudo bem? Está, de uma certa forma, como se a permeabilidade, olha a analogia que eu vou fazer, porque isso não é real, tudo bem? Como se fossem camadas de consciência, uma fosse tocando a outra de fora para dentro, já que eu estou me apropriando de uma informação que o outro esteja trazendo, então vai tocando as camadas até chegar no cerne do meu ser. E aí eu digo, nossa, olha, mas é assim. Aí você olha para a pessoa e você fala, gente, mas há 30 anos eu estou falando isso para ela, como assim que só agora ele conseguiu perceber isso? Porque precisou daquele tempo, né? Então eu estou aproveitando, porque aqui não é só numerologia, nós somos um grupo de formação e de estudo em psicologia transpessoal e mandalas terapêuticos. Então, mesmo com a vertente da aula sendo numerologia 2, porque a 1 já foi na semana passada, a gente está brincando com a questão de aproveitar essa oportunidade. Olha, com esta ferramenta, isso tocou a minha alma. E às vezes para o outro não significa nada. Eu mesmo já fiz junto com alguns clientes em sessão, principalmente quando estava em atendimentos presenciais, né? É assim, o mapa numerológico da pessoa, antes de começar qualquer coisa. Para quê? Para ter uma noção do que seria aquilo. Aí a pessoa chega, eu não a conhecia ainda, eu só tenho os dados dela. Aí a pessoa chega, ela vem para trabalhar psicoterapia. E no processo de psicoterapia, eu vou utilizar aqueles recursos daquele mapa, inclusive para poder perceber o quanto de realidade aquilo faz sentido ou não. Não para mim, para a pessoa. Para que, de uma certa forma, aquilo sirva como ajuda para que a pessoa possa estar fazendo aquilo que ela necessita fazer naquele momento. Tudo bem até aqui? Então, isso é o significativo. Por isso que eu brinco sempre, eu como técnica de mandala, né? E assim, eu publiquei uma brincadeira essa semana no post, mas é verdade, tá, gente? Porque eu estou procurando uma pessoa que seja mais gabaritada do que eu. E assim, ó, desculpe modéstia mesmo e ego, mas eu estou mesmo procurando. Alguém que de verdade tenha ido lá, estudado mandala, feito teses a respeito disso e tal, né? Porque eu vejo um monte de gente trabalhar com mandala, tal, não sei o quê, mas são níveis muito ralos, né? Porque cadê o aspecto profundo? E tá certo, porque essas pessoas precisam mexer com mandalas para aquelas com as quais elas estejam atendendo, porque está no nível raso, né? Assim, brincar com a questão da própria profundidade das coisas. Eu converso sempre com uma pessoa em específico que é assim, olha, eu posso fazer um cursinho de um final de semana e a partir de segunda-feira já colocar lá no meu post, né? Gente, faço numerologia, 350 o mapa numerológico, tá? Você se aprofundou? Aonde que você está, de uma certa forma, que isso te dê o gabarito para você utilizar desta ferramenta, vendendo esta ferramenta com um método de trabalho? Você pode incorporar esse mecanismo no seu trabalho, como uma ferramenta, mas aqui ninguém é numerólogo, gente, nem eu. Então é brincar com a cara, né? Onde nós estudamos de verdade lá numerologia, né? Vamos pensar só na pitagórica por enquanto, tá, Carla? Porque da cabalística, então você precisa ter estudado cabala, outras tantas coisas para chegar ali, viu? Aí que eu nem me meto a falar mesmo. Mas para a gente já poder dizer, uhul, segunda-feira estou lá divulgando e assim, novos clientes chegando para eu fazer numerologia. Cuidado com isso, com essa questão de, como se fala, pegar uma ferramenta que mal está sendo mexida, onde a gente está começando a se conhecer através dela e não transformar isso numa bobagem. Aliás, hoje eu concordo plenamente com o Conselho de Psicologia, tudo bem, o federal, que é muito maior do que os estaduais, que são umas bobagenzinhas, mas com o federal, quando diz assim, não, 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 assim, você vai ter que provar que isso de verdade funciona, porque senão, gente, qualquer técnica é qualquer técnica.
E todas as técnicas são úteis, mas como elas estão sendo utilizadas? E vamos deixar claro aqui, bem claro uma coisa: numerologia é uma coisa, psicoterapia é outra. São completamente diferentes. Eu posso utilizar deste recurso para trazer mais recursos para o meu cliente, para que ele, de uma certa forma, possa se apossar, se empoderar de onde ele encontra, como é que aquilo toca de verdade ele, como você, no caso, você ter uma alma é só um exemplo, tá? É assim, de uma certa forma transforma você na sua realidade, o que isso mexe com a sua maneira de poder pensar, sentir e agir. E aí você está dando condições terapêuticas para aquela pessoa poder observar como ela, de uma certa forma, vai se empoderar em relação àqueles elementos. Tudo bem até aqui? Como nós estamos num trabalho de psicologia transpessoal, é importante poder citar essas questões para que fique claro que, assim, nós não estamos, de uma certa forma, vendendo mapas numerológicos. Nós podemos utilizar deste recurso, do mapa astrológico, do mapa Veda, do mandala terapêutico, para trazer recursos e informações para a pessoa que esteja num processo de autoconhecimento terapêutico, que de uma certa forma vão facilitar o processo de crescimento dela. E aí a gente volta para aquilo que a Kelly falou, né? O fato de nós estarmos crescendo. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Mais duas palavrinhas? Ô, Vitor, Fala, Dolores. eu não consegui estar na aula da semana passada. Eu ouvindo a gravação, assistindo, eu consigo fazer o mapa? Daquela da semana passada, sim, e mais específico com o que eu vou mandar hoje, tá? Que aí eu fiz toda Tá, uma preparação do que eu falei a semana passada, eu vou mandar hoje, depois por WhatsApp, vai ficar muito tranquilo para fazer, tá? tá. Então eu faço, eu entro lá na aula passada e depois nessa de hoje. Isso, Tá, tá? tá bom, então. Obrigada. Nada. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom, para hoje a gente tinha que brincar um pouco com 3 características básicas, tudo bem? Que é assim a personalidade da pessoa, que é o número das consoantes, né? Assim, os valores numéricos das consoantes do nome completo, quando a gente mexe com a personalidade. Antes da gente começar a falar a respeito disso, o que é esse número que dá a personalidade da pessoa? A personalidade é o jeito como a pessoa se apresenta, é a roupa que ela utiliza para poder interpretar o papel que ela está interpretando. Eu sou eu, mas eu estou Vitor. E para eu estar Vitor, terapeuta, eu preciso de certos atributos e certas características que compõem a minha personalidade. Para eu estar Vitor Filho, eu preciso de certas estruturas e certos componentes que compõem a minha personalidade. Para eu estar Vitor Marido, eu preciso de certas estruturas e componentes que compõem a minha personalidade. Para eu estar Vitor, tutor do Nico, eu preciso de certas estruturas e características que compõem essa personalidade. Então, é a roupagem que eu vou utilizar, tudo bem, para, de uma certa forma, poder me colocar disponível para exercer as funções das quais são necessárias aqui agora. Tudo bem? Quem está com o microfone ligado, desculpa. Ah, tá. É assim, então, é assim, é brincar com a possibilidade de você começar a observar como está a sua personalidade. E a sua personalidade, carinhosamente falando, ela parte do princípio daquilo que você se manifesta agora, que é aquilo que eu falei para vocês, a soma, não é, dos números dos valores representativos das consoantes que se apresentam aí no seu nome. Então, espera um pouquinho que a gente vai falar um pouco a respeito disso. Deixa eu só preparar uma coisa que é aqui. Vamos aumentar isso. Vamos lá. O que eu preciso fazer aqui? Aqui. Então, vamos lá.
Todo mundo me vê aí? Todo mundo vê? Estão acompanhando? Ótimo. Então, a gente está falando a respeito da numerologia, tudo bem? Então, vamos brincar com uma coisa que é assim. Essa numerologia, ela segue uma escala que vem de Pitágoras. Pitágoras fez esse estudo. Ele sabia que os números significativos e mais importantes, eles eram os números de 1 a 9, e ele colocou, então, a numerologia, utilizou essa escala e colocou as letras todas do nosso alfabeto dentro dessa escala. Tudo bem? Então vai de 1 a 9, então o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3 e assim sucessivamente falando, até o Z. Tá? E cada valor, cada letra tem um valor numérico. A, J e S vale 1, B, K e T vale 2, C, L e U vale 3 e assim sucessivamente até I e R que vale 9. Nessa escala, a gente percebe, carinhosamente falando, que a gente tem condições de poder criar os nossos números, que são as representações daquilo que a gente precisa. Vamos pensar no número de personalidade. É a somatória dos valores representativos das consoantes do meu nome completo. Então, eu vou somar as letras que representam através dos números, tá? Perdão, falei uma bobagem. Eu vou somar os números que representam as letras do meu nome que sejam consoantes do meu mapa do meu nome completo. No meu caso específico, dá 28, porque 18 do Victor mais 10 de Lossaco vira 28. E nós já aprendemos que na numerologia, todo número, com exceção dos números mestres, 11, 22 e 33, nós temos que reduzir para um número de um único algarismo. Então, 28 vira 10 e 1 mais 0 igual a 1. Então, o meu número de personalidade é 1. Tudo bem? Vamos brincar e vamos fazer a interpretação disso. O que o 1 representa? O dedo de Deus, aquele que de uma certa forma vai destravar caminhos, aquele que de uma certa forma vai apontar, vai criar novos recursos para poder sair do local onde se encontra. Tudo bem até aqui? Então, criação, a proposta de poder ser inovador, a chance de liderança, o aspecto de poder trabalhar e dirigir grupos, por exemplo, está aí nessa personalidade número 1. Ok até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? O número 2. O número 2, ele parte do princípio da junção de 1 mais 1, que dá um 2. Então, é a inteireza de um com a inteireza de outro que dá um 2. O que isso significa? Que antes de eu poder tomar as decisões, eu preciso levar em consideração se a decisão que eu estou tomando como personalidade, como roupagem que eu utilizo para poder me manifestar aqui agora, se está inserido no papel que eu estou ocupando nesse momento. Ele fala de paciência. Esse 2, ele fala na possibilidade de poder permitir que o outro também tenha voz ativa, que faça uma troca, que exista a possibilidade de poder compartilhar. Isso são características do número 2. O número 3, comunicação. A personalidade 3 é aquela que, de uma certa forma, vai subir no palco para falar. É aquela que vai pegar o microfone na mão e não larga nunca mais. Tudo bem? Por quê? Porque ele precisa utilizar dos recursos da comunicação para poder colocar o que a essência necessita para fora. Até aqui, ok? Número 4. O número 4 é aquele que busca a praticidade, o que organiza. Quem tem a personalidade 4, de uma certa forma, está buscando a chance de poder utilizar de métodos, normas técnicas ABNT, para fazer com que todo o restante consiga fluir. Ok? Número 5, personalidade número 5. A personalidade número 5 dá a chance da versatilidade. Ou seja, é aquele que vai buscar mais de um caminho para fazer com que a essência flua. Porque só através de uma manifestação e de uma forma, de um método, de um jeito do agir, do pensar e do sentir, a coisa não funciona. Então precisa voltar para o aspecto da possibilidade de fluir. Fluidez através da versatilidade, coisas diferentes para atingir objetivos específicos e diferentes também. Ok até aqui?
O número 6 traz a segurança. Quem tem a personalidade 6 é aquele que está buscando nesse momento uma segurança. Nesse existir que precisa da própria segurança, se sentir em equilíbrio seguro para conseguir agir. Ok até aqui? O número 7. O número 7 é o mais versátil de todos. Por quê? Porque ele flui como personalidade numa, como eu posso dizer, num grau de consciência acima, como se estivesse numa oitava acima. Ele vibra pairando todos os outros números dentro da personalidade da numerologia. Então é aquele que consegue fazer conexões mais rápidas, é aquele que de uma certa forma sugere a chance de poder encontrar um caminho com mais discernimento, porque está levando sempre em consideração diferentes camadas de consciência para o ser, o pensar e o agir. Aqui, ok? O 8 é o justiceiro. Quem tem a personalidade 8 é aquele que não gosta, não lida, não sabe trabalhar a possibilidade das injustiças e dos preconceitos. Só que, ao invés de ficar agarrado, preso nas características ditas negativas, é aquele que pode propor, que tem mecanismos e facilidades, inclusive na sua estrutura psíquica e egóica, de facilitar e promover a justiça e a possibilidade da inclusão e não mais da exclusão. Ok até aqui? O número 9 como personalidade é aquele que está investido do irmão mais velho da humanidade. Ele tem hora e lugar para todo mundo, menos para si mesmo. Ok? É aquele que ajuda, é aquele que cria condições, que vai lá e abre mão das suas coisas para poder fazer as coisas que o outro necessita. Esta é a personalidade 9. Tudo bem? Personalidade 11. Estar sobre a luz dos refletores. Personalidade 22. Facilitar a possibilidade de que os outros descubram a essência que habita dentro do seu próprio ser. E personalidade 33. Destravar a essência de cada um. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Querem falar? Oiê, quem quer falar? Oiê, o que você falou do 22? O 22 é aquele que vai facilitar a possibilidade do outro poder chegar à própria luz, tá? Fala, Kelly. Ô, Vitor, é só uma dúvida que não é exatamente sobre a personalidade, né? Que é das consoantes. Quando você pediu para a gente fazer o nome completo e aí de fazer a somatória, né? De nome por nome, a minha dúvida é o seguinte: quando um nome, por exemplo, deu lá o nome, deu 22. No caso do nome, esse 22, ele se torna um 4 ou ele permanece 22? Ele se torna um 4. Ah, Ele só vai ser lido como 22 para aquele nome específico, tá? Mas como ele não está na somatória total do nome completo, ele fica um 4. Tudo bem? tá. Então, no caso aí, só um exemplo, que é o meu nome, dá 20 mais 36 mais 22. Então, aí eu somei 2, né? Somou tudo. 20 mais 36 mais 22, que deu 78, 7, 8 mais 15, então o número 6. É esse o raciocínio, então. Isso, esse é o raciocínio, tá? Esse 22 que está aí, ele não significa nada solto, tudo bem? Porque ele não é nenhum dos números específicos da numerologia, tá? É que este nome específico que dá um 22, ele traz uma outra influência para você naquele momento, mas não é feito a leitura individual disso. Tudo bem? Por quê? Porque não é como se fala, não é uma característica específica do ser. Tudo bem? Tá. É só se a somatória fosse ou 11, ou 22, ou 33. A somatória do número total, né?
Isso. E só do número do destino, da personalidade, da alma e do caminho de origem, só. Todos os outros não têm valor e significado nenhum. Tá? É só para esses números, número de destino, personalidade, alma e caminho de origem. Para os outros, o 11 vira 2, o 22 vira 4 e o 33 vira 6, tá? Tá. Que são esses 4 primeiros, né? Quando você fala do elemento aqui. Então, Isso. Alma, personalidade, caminho de origem. Número poderoso, não, e número... Tá? Tudo bem? Obrigada. Nada. Fala, Marli. Eu não sei. Estão me ouvindo? Sim. Eu não sei se a minha dúvida vai acabar sendo a mesma que a Kelly. O meu número de destino deu 81, então o meu número de personalidade é 9, tá? Você acabou de falar quais são as características do 9. Essas características não tem nada a ver com a minha personalidade, o 8 e nem o 1, mas sim somente o 9, é isso? Não, é um 9 provindo de um 81. Um 8 é aquele que busca a justiça, o equilíbrio, então tem que interpretar isso, tá? E um, aquele que é o líder. Tá, então a junção dos dois que vai dar essa personalidade. 9, a O personalidade 9. 9. Então, Isso. eu tenho as características tanto do 8 quanto do 1, fazendo uma junção, dando um 9. Isso, porque não É é um isso. 9 puro, é um 9 provindo de um Fazendo 81. de um 8. Tá, entendi. Isso, Tá, tá? obrigada. Nada, imagine. Fala, Masako. Masako, tudo jóia. Tudo jóia, Masako. Tudo jóia aí? Tudo jóia aqui. Tá, fala. Fala uma coisa. Você pode, por favor, repetir o 11 e o 33? O 11 é a luz dos refletores. O 11 é a luz dos refletores. Precisa do palco para poder transpor aquilo que veio fazer na vida. Tudo bem? Isso na personalidade. E o 33 é aquele que vai destravar a alma do outro ser. Obrigada. Nada. São os avatares, tá? Fala, Van. Eu achei que eu tinha entendido, mas agora fiquei confusa. Por exemplo, só o meu nome, Vanessa, dá 18. Eu leio ele como 18 na hora de fazer a soma do meu nome frontal ou eu transformo ele em 9? Não, você pode ler como 18 ou você pode transformar em 9, porque no final, se você transformar em 9, você tem que transformar todos os outros nomes em números reduzidos. Aí você faz a somatória dos reduzidos. Vai dar o mesmo resultado do que se você somar os números grandes, tá? Então, mas dá o resultado final, porque assim, se eu transformo o Vanessa em 9 e o Scalise em 5, dá 14, que dá 5 no final. Agora, se eu faço Vanessa 18 e Scalise 23, dá 41. Então, o meu 5, ele muda a proveniência, não sei se está correto falar isso, mas ele muda de onde ele vem. Ou ele vem de um 41, ou ele vem de um 14. Tanto faz, porque é a soma do 4 mais 1. Você pode observar que tanto vai fazer. Tá. Tudo bem? Porque é a influência do 4 e do 1 que dá um 5. Ou Assim. do 1 com um 4 que dá um 5. A ordem dos fatores não altera o produto, tá? Porque eu não estou vendo o número, eu estou vendo o que cada um significa individualmente. A energia onde eles estão vinculados, tá? Tudo Obrigada. bem? Nada. Você vê que não muda, né? Porque a somatória é 14, outra somatória é 41. Então, o que a gente percebe com isso? Que esse número, esse 5, ele é proveniente da influência do 4 e do 1, ou do 1 e do 4. Tudo bem? Tá, eu posso pensar assim, se é proveniente, se meu 5, que é essa pessoa que tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né, para poder seguir na vida aí. Eu só consigo fazer isso se eu tiver organização e se eu tiver a liderança sobre essa organização. É isso, mais ou menos? Isso. Ou se você liderar a sua organização. Tá? Tudo bem? Tudo bem, Van? Tá. Masako, tudo bem? Tá. Lori? Eu fiquei confusa. Personalidade.
a soma das constantes deu 76, que foi reduzido para 13, e aí deu um 4. Eu vou ler o 4 da personalidade, assim, como características mais fortes, do que me preocupar com 1 ou com 3. É isso? Não, você vai levar em consideração o 7 e o 6, porque a soma 7 e deu 6. 76, tudo Foi. bem? Aham. Tá? E que reduzindo esse número ele vira um 13, e aí há um problema, porque toda vez que aparece o número 13, ele é um problema, tudo bem? Então eu já coloco aí um asterístico para todos vocês poderem marcar isso no caderninho de vocês. Toda somatória que reduzida ou em soma der um 13 é um problema, Que ok? bonitinho. É. O número de letras que eu tenho no meu nome é 13, tá? Então, assim, eu já tenho um problema aí, ok? E assim, mas é um Toda 4, soma- é um 4 proveniente do 3 mais 1 ou do 7 mais 6. Tudo bem, Lori? Tudo. Tá, vamos lá, toda somatória. Toda somatória, eu queria que você repetisse, que der 13, é isso? Toda somatória que mesmo que ou ela por si só, ou reduzindo der 13, há problema. Então, que representa a minha alma é um problema. É um problema. É um problema, tá? Pode colocar um asterístico aí do Agora- lado, porque depois tem que falar sobre, tá? Ô, Vitor, Agora, se for 14, Peraí. Lori? E todos esses que você falou agora, 1, 2, 3, tal, né? Depois vai mandar para a gente por escrito, porque Não. eu só peguei do 4. Não. não? Tá gravado Vai estar aqui. gravado. Tá gravado aqui. Tá gravado, tá? Beleza. Então, Tá. obrigada. Tá? Nada, tá? Fala, Dolores. Então, se for 15, aí tudo bem. Dá 6 e pronto. 15 é 6, isso, tá? Só o 13 que... O 13 Só meu tem que dia de colocar nascimento. tem que colocar um asterístico do lado, porque toda vez que aparecer o número 13 tem uma questão na numerologia, tá? Tudo bem? Tá. Carla? Oi, Vitor. É só que eu peguei um mapa pitagórico que eu tenho aqui para conferir os números, né, correto, dentro da linha. Então, o número que soma as consoantes é esse número da personalidade. Isso. É que aqui estava escrito que era número de impressão nesse mapa, você chama Isso, assim? sim. Personalidade ou impressão. Isso, número tá? 7, Tá. 7, então, só isso. Tá? Fala, Rita. Fiquei com uma dúvida. Porque assim, por exemplo, 39 dá 12, que dá 3. Então, eu levo em consideração, esse não é o meu número da personalidade, é só um exemplo, 3 e 9, né? Mas eu também levo em consideração 1 e 2. O seu Não. 3 é 3. provindo de um 39. Ponto. E o 12, então, Ponto. descarta. O 12, ele tá, fica... isso que eu fiquei em dúvida. Tá bom. A primeira somatória é a que é a mais importante, é o que dá o pé para aquilo que a gente precisa. É a base, tá? Tá. Obrigada. Tudo bem até aqui, gente? Até Quem aqui confundiu fui eu. Hã? Oi? Quem confundiu fui eu agora. Por exemplo, a primeira somatória deu 39. Tá? Aí eu vou somar os dois, vai dar 12. Não é isso? E tudo certo. Então tá. Certo, então. Obrigada. Tá, mas qual foi a sua dúvida? Desculpa. Não, porque a forma aí, como foi falado, aí de repente dá um nozinho aqui, mas tá certo. Não, você falou que vai pelo 39, não é isso? Isso. Mas vai pelo 39, tirando... quer dizer, vai dar 12. Isso, mas é um 3 12, proveniente de um 3 proveniente de um 39. Tudo bem? Isso significa que o 3 e o 9 têm influência sobre o número final. Tá. Eu tenho que ler a interpretação do 3, eu tenho que ler a interpretação do 9 para poder chegar na interpretação do número final, tá? Tá. Agora sim. Tudo bem? Ouvi isso, Rito.
Isso em tudo. Toda vez que um número der uma dezena ou uma centena na somatória, e aí eu vou ter que reduzir para um algarismo só, né, tirando os números mestres, tudo bem? Então, aquele número que está reduzido para um algarismo só, ele tem que ser levado em consideração a origem dele. Vamos supor, 104, a somatória deu 104, é um 5, mas é um 5 proveniente de um 104, 1, 0 e 4. Porque como o zero é neutro, praticamente a gente não, como se fala, não fala muito a respeito dele. Se a somatória fosse 123, por exemplo, tudo bem? 3, 4, seria um 6. Mas é um 6 proveniente de 123. Tem influência do 1, tem influência do 2 e tem influência do 3. Ele não é um 6 puro. Tudo bem? Tá? Fica para qualquer número, para qualquer somatória que a gente fizer. Número de destino, caminho de origem, número de expressão, número de alma, personalidade, qualquer número que a gente fizer, a somatória desses que eu citei, que der uma dezena ou uma centena, tem que ser levada em consideração a dezena e a centena antes de chegar no número reduzido pitagórico. Tudo bem? Fala, Van. Li, você tinha falado, eu não lembro exatamente, mas você tinha falado, por exemplo, se eu tenho 0 número 8, por exemplo, é algo que eu preciso trabalhar porque falta em mim. Mas se isso na falta, você está misturando isso coisas. Na falta, se ele é 0. Tá. Tá? Não tem nenhum número 8. Não tem o número 8 no mapa, tá? Isso. Daí eu lembro que você falou que se o meu destino for 8, então significa que já está equilibrado, é isso? Que você tem a tendência de ter isto já equilibrado, mas aí precisa ler a numerologia toda, tá? Porque pode ser que seja uma realidade para você e pode ser que não seja. Mas daí é só o número do destino, o número final. O número do destino, personalidade e alma, tudo bem? É assim, destino, personalidade, alma e caminho de origem. São os 4 números principais de uma numerologia. Destino ou expressão, que é a soma do nome completo. Personalidade, a soma das consoantes. Alma, a soma das vogais. E caminho de origem, a soma da data de nascimento. É assim, se um desses, da falta no seu nome, aparecer num desses 4 números, chama atenção. Porque assim, pode ser que já esteja equilibrado pela presença daquela característica. Então, se eu tivesse, por exemplo, 8 8s no meu nome e mais o meu caminho de origem ser 8, pelo amor de Deus, gente, ia ser um justiceiro pra caramba. Tudo bem? Então tem que faltar 8 no meu nome. Por quê? Porque o meu caminho de origem já é um número 8. Senão eu seria um puta justiceiro. Isso por conta da interpretação do número 8, tá? Tá. Então, mas aí é o 8 final. Não é, se ele der na somatória, eu não considero, é o final. O 8, se der na somatória, final. Aí, ok, é característico como isso, tudo bem? Tá? O número final, né? Mesmo porque pode ser que a somatória dê 8, tudo bem, ok. Então, né, vai terminar em 8 mesmo. Ou se eu reduzir uma dezena ou uma centena e vai virar um 8, esse 8, de uma certa forma, também já me chama a atenção para poder observar na numerologia como um todo e com a pessoa, tá? Isso está equilibrado para você? Porque, de repente, já pode estar. Por isso que eu não tenho aquele número aspectado lá no meu nome. Tudo bem? Aquilo que naquela tabelinha que a gente fez a semana passada dava 0, né? Assim, quantos 2 aparecem no seu nome? 0 vezes. Ah, tá. Mas aí deu 2, de repente, no número de destino. Então, esse número de destino indica que talvez, é só um indício, tá? Talvez, basta observar, esse 2 já seja o equilíbrio daquela falta do 2 no seu nome. Entendi. Tudo bem? Então, é destino, alma, personalidade e caminho de origem, né? Isso, esses são os números principais do mapa numerológico, tá? Sem isso, a gente não sabe nada. Tudo bem? Repete, por favor, Vanessa. O quê? Destino, alma. Destino, alma, personalidade, caminho de origem. Tá, gato. Nada. O destino é a somatória do nome completo. A alma é a somatória das vogais, dos representantes numéricos das vogais do seu nome.
A personalidade é a somatória dos representantes numéricos das consoantes do seu nome, e o caminho de origem é a somatória da data de nascimento. Fala, Lu. Ok. E qual é a encrenca do 13? Eu não tenho, mas eu fiquei curiosa. O 13 é uma coisa que é assim, ele é assim, como ele é a possibilidade da liderança com a comunicação, é só observar se eu não queimo tudo através disso. Se eu não exagero demais na liderança pela comunicação. Às vezes eu queimo assim, eu falo que eu não devia, falo sem pensar, tudo bem? Ou manifesto uma liderança só com um olhar, e uma liderança não liderança positiva, mas um autoritarismo. Então, aí mora um perigo, tudo bem? O meu nome, para vocês terem uma ideia, o número de letras dele dá 13 letras. Eu tenho 13 letras no meu nome. Mora um perigo seríssimo aí. Eu posso virar um ditador, tá? Aliás, mora um Hitler aqui dentro, vocês já sabem disso, né? Eu não preciso nem falar para vocês, então... É por conta desse 13 aí, tá? Já que eu não quero me responsabilizar, eu digo assim, é porque o número de letras que eu tenho no meu nome dá 13. É por isso. Então, é fazer mau uso. Na verdade, esse 13 representa isso, tá? Fazer mau uso da comunicação por um excesso de a liderança deixou de ser liderança e passou a ser um autoritarismo. Ou eu simplesmente não tá nem aí com a questão de me responsabilizar pelo que eu estou fazendo, e aí eu comunico de qualquer jeito, de qualquer forma, falo bobagem. Sabe assim, né? Entro pelos aspectos mais obscuros da luz. Tudo bem? Então, esse é o perigo. Por isso que quando vocês param, eu preciso cantar, gente, porque senão a minha mente começa a devanear para um espaço dito sombrio, tá? Fala, Lori. Tá, então no meu caso, o meu deu 13, né? Então é um 76 que foi reduzido para um 13 para chegar num 4. Então toda vez que eu for ler sobre isso, o 4 é o final, então é uma característica X, que eu tenho também ler o 7 e o 6, mas tomar cuidado porque ainda tem esse adendo do 13, que é o que mostra muito mais essa característica do comando, da exigência, porque o 4 só já vem com o controlador e a rigidez, né? Então só aumenta um pouquinho esse dado do tipo, manda aumenta um pouquinho, não. Aumenta muito. Mega Blaster potencializa. Ó, e aí, assim, isso é só para você, tá? Todos os outros tapem os ouvidos, por favor. Lori, observa onde você exercita, mesmo que com amorosidade, do seu Mega Blaster controle. Aí você já vai entender que tem uma interferência do 76 que passou pelo 13 e ficou preso naquilo antes de virar um 4. Porque não é um 4 comum, você não é um 4, você é um 76. E o que é um 76? É um 7 da espiritualidade, de consciências diferenciadas, parará, com a possibilidade de trazer um porto seguro, um lar, porque é o 6. Quando você sai disso, você se perde, você vira um 13. Tudo bem? E aí o 13 é o mandão, é aquele que diz e dita as ordens e a maneira como tem que ser feito. E aí fica no 4 metódico, prático, normas técnicas ABNT. Entendeu? Como é a redução? Cara, me descreveu inteiro. Ah, bom. Desculpa, amor. Não tem nada a ver com isso. Ainda bem que todo mundo estava com os ouvidos tapados e a gente não estava gravando. Só que não, tá? Tá gravado e vai para o YouTube amanhã, tá? Tá Tudo bom? bem. Tá? Tá bom, obrigada. Tá, tudo bem até aqui, gente? Tudo? Tá. Vamos avançar para, como se fala, para alma, número de alma, tá? Número de alma. Número de alma. Estão vendo? Então, tá. Esse número de alma. O número de alma é a somatória dos valores representativos das vogais do meu nome completo. Então, por exemplo, no meu nome Victor, eu tenho a vogal I e a vogal O. O I vale 9, o O vale 6. Então, eu somo 9 mais 6. No Lossaco, vogal O, vogal O e vogal A. 6 mais 1 mais 6. 9 mais 6 mais 6 mais 1 mais 6 dá 28. Que reduzindo vira um 10 e que reduzindo vira um 1. Só que não é um 1 natural, é um 1 proveniente de um 28. Que é o 2 da paciência, do equilíbrio, com o 8 da justiça. Tudo bem?
Até aqui, ok? Então, vamos lá. O que é alma 1? Alma 1 é começar novos projetos. É fazer completamente diferente daquilo que já está escrito. Criar, inovar. Esta é a alma 1. Todo aquele que tiver a alma 1, que replicar o que está sendo feito, só replicar, vai entrar pelo cano, tudo bem? Porque a alma 1 requer criação. Eu preciso criar. Eu posso utilizar de uma ferramenta que já existe, mas eu preciso criar em cima dela para conseguir fazer com que a minha essência se manifeste. Porque senão a alma não fica completa. Tudo bem até aqui? A alma número 2. Quem tem a alma 2 é um convite para poder trabalhar a questão da, como se fala? Como se fosse um diplomata, porque é aquele que consegue, de alguma maneira, fazer a interconexão entre duas pessoas, entre duas situações que estão pegando fogo, entre aquele que pensa de um jeito e o outro que pensa de uma outra forma. O 2 é o conciliador, é aquele que junta, mas junta pelo aspecto positivo. E quando na própria pessoa eu tenho um caminho para poder seguir, eu tenho alma 2, vamos fazer de conta. E eu tenho um caminho para poder seguir, só que eu estou em dúvida, vou por aqui ou vou por ali? Então eu vou juntar um tanto do caminho por este lado com um tanto do caminho para aquele lado para conseguir realizar o que eu preciso. Tudo bem? Eu junto o pensamento com o sentir para realizar aquilo que eu preciso. Essa é a característica da alma 2. Alma 3 é comunicação. O 3 de alma é o comunicador. Mas não é que nem a personalidade que segura o microfone e não larga nunca mais. O alma 3 é aquele que só com a sua presença já comunica. Ele não precisa abrir a boca para falar nada. Ele não precisa obrigatoriamente expressar uma única palavra. A presença dele já faz a possibilidade da comunicação estar se manifestando. Ele sabe quando silenciar, ele sabe quando abrir a boca. Ele, de uma certa forma, é aquele que vai abrir a boca para poder incentivar a possibilidade do outro estar em contato com a sua verdadeira essência. Dificilmente é alguém que denigre outras pessoas, a não ser que na numerologia dele como um todo falte o 7, a não ser que de uma certa forma falte o 9, aí ele não está pensando na possibilidade do outro, mas em geral o 3 é esta proposta, ele por si só já é a comunicação. A alma 4, nossa, esse é o verdadeiro, como eu posso dizer, organizador, mas é de alma, ele não é aquela pessoa chata. Tudo bem? Porque a personalidade 4 é aquele que fala, ai, assim não tá bom, ai, tem que fazer de tal jeito, ai, tem que ser de tal forma. Quando é a alma 4, ele facilita a possibilidade, você pode entregar as coisas a serem realizadas na mão dele, que ele vai fazer da melhor forma possível e com amor aquilo que ele está fazendo. Porque a alma dele requer isto, essa praticidade, essa organização, tem métodos para poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, é significativo nesse sentido. A alma 5 é o inquieto. Quem tem alma 5 é aquele que é inquieto, que geralmente está assim, né? Está aqui, mas está pensando, porque eu preciso fazer isso daqui a pouco, porque eu vou viajar já, porque eu tenho que preparar o carro, porque eu preciso organizar o que eu vou levar, o que eu vou deixar. E assim, essa é a característica do número 5. Eu tenho uma aula na segunda-feira, eu vou para um congresso na Bahia na terça-feira, essa é a alma 5. Que, de uma certa forma, é assim, está envolvido com várias coisas, e quando é alma 5, cada coisa no seu devido tempo, mas ao mesmo tempo ele tem uma visão sistêmica do todo, ele não está preso único exclusivamente só naquilo que ele esteja fazendo naquele momento. Tudo bem? Que é diferente da personalidade. A personalidade 5 pode, de uma certa forma, se distrair. Por quê? Porque assim, ele quer segurar 5 coisas diferentes ao mesmo tempo, mas ele não tem na essência esse número 5. Então ele pode se perder e acabar não fazendo absolutamente nada daquilo que precisa. E a alma 5, sim, ela faz tudo o que necessita ser feito, porque faz uma coisa de cada vez. A alma 6 é aquele que é o lar,
a segurança, o porto seguro. A gente não conhece pessoas assim? Que de uma certa forma, assim, quando a gente precisa, você vai lá, ela te acolhe, ela te abraça, ela te dá o lugar para você poder ser você mesmo. E a gente percebe que aquela pessoa não se deixa ser usada e nem abusada, porque ela tem uma alma 6, ela conhece os seus limites, ela conhece onde estão os seus desafios, ela sabe exatamente até onde ela pode ir e onde ela não deve entrar nunca. Tudo bem? Então, facilmente, ela também serve como estímulo para acolher aquele que também necessita. Ser o lar e o porto seguro para o outro sem se deixar ser enganado ou sugado. Ok? A alma 7. Esse é aquele que, na originalidade, paira de verdade acima de todos os demais números. Ah, mas a personalidade não é assim? Sim, só que está numa característica de persona. A alma é aquele que, de uma certa forma, chegou num determinado lugar e ele sabe que ele pode estar ali para vivenciar aquilo que precisa ser vivenciado nesse momento. Se eu tiver que, como alma 7, entrar num inferninho, eu vou vivenciar as questões do inferninho sem me contaminar por aquilo. Se eu tiver que caminhar na luz, eu vou caminhar na luz sem me influenciar por aquilo também. Essa é a verdadeira alma 7. A alma 8. A alma 8 são os verdadeiros abnegados e a serviço do universo em termos de justiça e de equilíbrio. Tudo bem? Então, são aqueles que vão estar sempre levando em consideração se tudo aquilo que está sendo feito, de uma certa forma, toca a chance de poder incluir e trabalhar com a questão do equilíbrio e da justiça com o outro ou com o diferente. A alma 9, se a gente brincar, uma irmã Dulce, por exemplo, é só um exemplo, tá? Assim, são essas personalidades que abrem mão de si mesmas para poder viver na essência aquilo que o outro precisa. Até aqui, ok? A alma 11 é do público. São aquelas pessoas que assim estão na televisão, na mídia, parará, etc e tal, e elas sabem que esse lugar ele não é real, porque eu posso passar só uma característica ali naquele momento que estou representando um papel, que eu estou como cantor interpretando uma música, ou qualquer coisa nesse sentido, como o número 11, mas aquele que tem a alma 11 leva a sua alma para a interpretação também. Então, existem características no momento de representação, por exemplo, de um papel, que fazem parte da característica da essência daquele ser, porque é a alma da pessoa que é número 11. Tudo bem? A alma 22 é aquele que vai subir no púlpito sempre a serviço da possibilidade do crescimento do outro, que ele não mede esforços para isso poder acontecer. E a alma 33 é aquele que é o devotado para o destravar as outras almas. Dúvidas até aqui? Tudo bem até aqui, gente? Tudo bem? Kelly quer falar? Quer? Vitor, eu acabei me perdendo no 7. O que você não sabe o que é o 7, é isso? Então, a alma 7 porque o 7 é da espiritualidade, né? Então, Isso. a alma 7... A alma 7 é aquele que de verdade paira acima de todas as outras essências. É aquele que, de uma certa forma, vai fazer de tudo. Se ele precisar mergulhar no inferninho, o exemplo é esse. Ele mergulha, mas ele não se deixa contaminar por aquilo. Porque ele é tão essência, está tão na essência que ele não precisa daquilo. Tanto quanto se ele for para uma posição de luz, trabalhar, vivenciar uma experiência numa posição de luz, ele também não vai se deixar contaminar por aquilo. Porque o 7, teoricamente falando, teria superado, como alma, superado a questão da persona e do ego. Tudo bem? Na alma 7, tá? E essa é uma outra pergunta. Porque, assim, quando você fala, né, pegando alma e personalidade, né? Então, a gente pode falar que a personalidade, ela fala mais mesmo do ego e a alma fala da essência? Isso, a alma está vinculada às questões da essência da pessoa e a personalidade tem mais a ver com essas estruturas não reconhecidas do ego, tá?
Ah, não. Que precisam ser trabalhadas e que fazem parte daquele ser, porque tá na essência da pessoa, só que a pessoa pode utilizar daquilo de uma maneira sombria. E aí, por exemplo, a pessoa de número tal, de alma tal, né? Ela pode ter uma coisa assim de... Ela precisa trabalhar para desenvolver isso? Ou ela é? A alma é. A personalidade, a pessoa precisa trabalhar para desenvolver aquilo. A alma é, tá? A alma já é. Se não está sendo usado, há problemas, tá? Ou seja, tem alguma coisa ali como empecilho, ou desafios, ou os pináculos, ou alguma coisa que esteja impedindo a possibilidade daquilo se manifestar. Por exemplo, o meu, assim, a minha alma é 30, dá 3, que fala isso da comunicação. E a minha personalidade também é 3. Isso é muito legal quando a alma e a personalidade batem. Sabe por quê? Porque assim, a pessoa é aquilo que ela é. Ela não está disfarçada. Eu tenho alma 1 e personalidade 1. É aquilo. Você viu, é aquilo. Quando você me encontrar na rua, é isso que você vai enxergar. Você não vai achar outra coisa, não. Aquele que é 3 de alma é o 3 de personalidade. Aquele que é o 4 de alma e é o 4 de personalidade é aquilo. A estrutura psíquica demonstrada é aquilo que está em contato com a essência. É isso. A gente faria uma analogia que é assim, ó. Na astrologia, que é outra cartografia, não tem nada a ver com essa, tá? É assim, na astrologia é como se o Sol, o signo solar e o ascendente fossem o mesmo. Tudo bem? Porque o signo solar é a essência da pessoa. O ascendente é a personalidade que ela utiliza para poder aparecer em público, para estar nas relações. Tudo bem? Então, quando está sob a influência do mesmo signo, é aquilo que a pessoa é. Tudo bem? Obrigada. Nada, imagine. Carla? Não, não tem nada. Deixei sem querer aqui. Ah, tá. Lori? Tenho tudo. Personalidade 4, que vem do 76. Então, se não tomar cuidado, vira o ditador, o mandão, lá. Mas alma é 3. Então, tem uma essência que ajuda, de repente, a segurar essa personalidade, né? Dá uma equilibrada aí, né? Depende da escolha que você pode fazer. Se você quiser ficar da persona, você vai virar aquilo que é a persona. Se você está centrada na sua alma, você vai brincar com a possibilidade de 3. 3 é comunicação, é aquele que veio para comunicar, que é a própria comunicação. Porém, a comunicação não é impositiva. Então. Então, existe aí um caminho do meio, porque eu estava Sim. preocupada com o 13 que você falou. O 13 sempre aparece como um sinal de alerta. Aquele que tem 13 no mapa é porque, de uma certa forma, precisa de um sinalizador para não se deixar perder naquilo. Entendi. Tudo bem? Tá. Rê? Oi, o sistema caiu aqui, eu perdi um pedaço, mas praticamente tudo da personalidade. Mas pelo que eu peguei aqui da alma, eu estou entendendo o seguinte, que eu tenho que interpretar todos os números. Por exemplo, a minha alma dá 36, né? 6 mais 3, 9. Então, a minha alma é 9, mas ela é proveniente de 36. Então, eu tenho que observar o número 3 e o número 6, é isso? O 3, o 6, para chegar no 9. Ah, para chegar, que é diferente. Isso. Porque se você passar por cima do seu 3 e do seu 6, você não é um 9. Ah, tá. Tá? Por isso tem que levar em consideração os números tanto da centena ou da dezena, quando dá, que é o seu caso, tudo bem? Um 36, então você tem que levar em consideração o 3, o 6, para poder perceber o seu 9. Tá, então se eu tiver falha no 3 ou no 6, eu tenho dificuldade de chegar no 9.
Isso, mas não é a falha, é assim, é perceber se você está tanto executando as funções do 3 como as funções do 6. Ah, tá. Uhum, obrigada. Nada, imagine. Van? E você comentou, né, com a Kelly, que quando você tem 3 em personalidade e 3 em alma, você é aquilo que você mostra e você é, né? E daí, por exemplo, no meu caso, eu tenho 1 em personalidade, 4 em alma, que dá exatamente a expressão do meu destino, 4 mais 1, que dá 5. Não, Quer não dizer é, nada. não quer dizer nada. Não quer dizer nada. É só coincidência. É só coincidência, tá? Tá? Tudo bem? É porque esses são os 2 números que, na verdade, você precisa trabalhar. Tudo bem? Mas eles em separado. Claro que a gente não é uma coisa separada, a gente é esse todo aí, esse bololô todo e mais 1 milhão de outras tantas coisas, tudo bem? Mas, de uma certa forma, é assim, não é dessa maneira que a gente interpreta, tá? Tá. Não, é interessante porque quando você falou do 13, se eu trabalho a organização com a liderança, mas de forma arrogante, é o 13. Né? Então eu tenho o 1, que é a liderança, o 4, que é a organização, e o 13. Né? Então, Vanessa, presta atenção para você não ser a megera chata, mas alguma coisa, né? Isso E é mesmo. interessante, Vi, quando você falou do 4 da alma, depois que eu aprendi que para mim a organização é importante, que para mim a limpeza da casa, por exemplo, é algo que eu preciso para ficar bem, eu faço com amor e carinho. Isso mesmo, perfeito. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida até aqui? O que ficou faltando, gente? Acho que é destino e caminho de origem, não é? E o número... Não, caminho de origem o Vitor falou. Faltou o número poderoso. Então, o número de destino e o número poderoso? Tá, então vamos para o número de destino. Número de destino é aquilo que eu, de uma certa forma, preciso ser na minha existência. Eu venho aqui para executar essa meta. Eu venho aqui, de uma certa forma, trabalhar aquilo que eu necessito. É a somatória das representações simbólicas do meu nome completo, o número de destino ou expressão. É assim que ele é chamado, tá? Número de destino ou número de expressão, né? Por quê? Porque a expressão é o que eu sou, é aquilo que vai se manifestar, é simples, né? Dado todas as circunstâncias, tudo o que acontece ao meu redor, com as pessoas com as quais eu esteja inseridas, no local onde eu esteja inserido, esse número de destino tem a possibilidade de se manifestar. Tudo bem? Tá? Aí a gente volta lá. O 1 é trabalhar essa questão da possibilidade desta liderança e inovação. O 2 é a paciência ou a junção de 2 coisas ao mesmo tempo. O 3 é comunicar. O 4 é praticidade. O 5 é versatilidade, fluidez. O 6 é lar, porto seguro, segurança. O 7, espiritualidade, metafísico, o transcendente. O 8, justiça e equilíbrio. E o dinheiro. O número do destino envolve isso também, dinheiro, matéria. O 9, irmão mais velho da humanidade, aquele que não se pertence. O 11, sob a luz dos refletores, só se dá bem quando está sob a luz dos refletores. O 22, aquele que está em cima de um púlpito, pregando, fazendo para grandes conferências. E o 33, os avatares. Uma pessoa que tem 22, por exemplo, poderia ser um pastor, é isso? Pode ser um pastor, isso. No número de destino, tá? Um pastor, um pregador, aquele que de uma certa forma vai, não obrigatoriamente só com a questão de religião, tá? Assim, mas que traz um conteúdo, que informa um conteúdo, tá? Fala, Louri.
Eu perdi o 5. O que é o 5 no número de... Versatilidade, versatilidade. Tá, obrigada. Fala, Cá. Vitor, o meu número de destino é um 4, que vem do 58, que vira 13, que vira 4. Olha só, alma 6, personalidade 7. Eu, né? Destino 4. Ferrou. Então, Mas vem, ó, vem do 13, esse tá, destino. o destino 4, ele não vem de um 13, ele vem de um 58. Tudo bem? Então, é através da versatilidade com a justiça e o equilíbrio. Quando eu esqueço da versatilidade ou da justiça e do equilíbrio, eu caio no 13. E aí o 13 vira dominação, arrogância por conta da própria comunicação. E aí eu fico num 4, na coisa metódica, prática, organizada, mas no sentido de, como se fala, como se fosse um aspecto sombrio, tudo bem? Porque eu não estou vivenciando o meu 58. Mas aí, como que lida com esse 4? Porque o 4 é o número que fica, né? Não, o 4 é a questão prática. Só levar em consideração esse 4 se você está transitando pelo 5 da versatilidade com o 8 do equilíbrio e da justiça. Tudo que eu estiver fazendo, que estiver para o meu caminho, eu preciso levar em consideração essas duas coisas. Se tem uma versatilidade, uma flexibilidade, se eu posso aplicar em várias coisas ao mesmo tempo, e se passa pela questão da justiça e do equilíbrio. Se essas duas bases não estiverem sendo levadas em consideração, fica um 4 chato, metódico. Tá? Alguém mais? Fala, Louri. O meu número de destino é 142, que chega num 7. Então, aí também tem que dar uma olhada no 1, no 4 e no 2. Isso, trabalhar a liderança com praticidade, sempre levando questões transcendentais e espirituais. Aí eu vou virar um... O número de destino é 7. Então, mas aí eu começou vou... tudo do 142. Então, o 1, que é uma questão de liderança, com o 4 da praticidade, com um 2 da paciência, ou junção de duas coisas diferentes para eu conseguir chegar nesse 7. Tudo bem? Tá. Dúvidas até aqui? Não? São 4h50 da tarde, nós vamos fazer um intervalo. Tudo bem? Voltamos às 5h10 da tarde, tá bom? Pode ser? Ok? Porque eu preciso levar o Nico para poder dar uma voltinha, que ele está gritando aqui do meu lado, tá, gente? Vi, Combinado? eu volto só no áudio, tá? Só Perfeito, escutando. perfeito. Tá bom, tá bom. Beijo, Na volta, por favor, tragam já material de mandala, tá? Que a gente vai fazer mandala. Combinado? Eu vou parar a gravação. Eu posso fazer depois, Vi? Pegando